Antes eu ficava super agitada, né? Suando frio, eu tinha medo, não podia ver alguém de bicicleta, que eu já achava que eu ia atropelar a pessoa. Mas agora não, agora eu tô me sentindo muito melhor depois que eu comecei a fazer os exercícios, assistindo todas as aulas, anotando tudo passo a passo. Nossa, eu tô muito mais tranquila, muito mais segura. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa live de hoje. Essa live de hoje vai ficar disponível para você só até amanhã. Então se programa para assistir com calma, faça suas anotações, porque hoje nós vamos falar sobre coisas bastante legais. Ah, e vai ter conteúdo interativo, então anota tudo para não perder nada, ok? Aproveita e já escreve para mim aqui, ó, e me fala de qual local do Brasil você está me assistindo. E muita gratidão por sua audiência e permaneça até o final para que você não perca nada, combinado? Mais uma vez, para quem está chegando ainda, está chegando agora, bem-vinda, muito bem-vindo. Ah, e aproveita, já dá um joinha, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no meu canal Você na Direção. Ative o sininho das notificações para receber mais vídeos com temas que serão edificantes como esse de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cris Abib. Eu sou especialista em neurociências e psicologia aplicada e também terapeuta com foco em medos e fobias de dirigir. Nos últimos anos eu tenho me aprofundado no estudo do medo, para ser mais específica no estudo das emoções, pensamentos e comportamentos, através de pesquisas das neurociências, que é o estudo do cérebro, e da psicologia aplicada. Eu sou uma estudiosa no campo das neurociências e psicologia, porque primeiro, para dizer que podemos ajudar alguém em algo, é necessário ter consciência, estudo, domínio sobre determinado assunto. É preciso ter bastante responsabilidade. Então, eu decidi estudar a fundo sobre o nosso cérebro, porque é ele quem nos dá a percepção de tudo que nós somos, de tudo que nós percebemos e de tudo aquilo que sentimos. É através do nosso cérebro que compreendemos tudo que nos rodeia, tudo aquilo que nos cerca. É o nosso cérebro quem dá significado àquilo que temos como verdades. E é na nossa mente que surgem nossas emoções, como a emoção do medo, a emoção da tristeza, da alegria e também da raiva, por exemplo. Como especialista em neurociências e psicologia aplicada, eu preciso te deixar bem claro aqui que a emoção do medo, ela é uma emoção da preservação da nossa vida. Mas o que isso significa? Significa que sentir medo é normal e vital para a nossa existência. Então, o medo não é ruim. O medo faz parte da nossa condição saudável humana. Quem não sente medo está fadado a não sobreviver nem aos primeiros anos da infância. Imagina você se posicionar no terraço de um prédio, desejar voar e não ter medo de pular de lá de cima. O que vai acontecer? E se você também precisar atravessar a rua e não se preocupar em olhar para os lados? O que isso pode acontecer? O que pode acontecer? Pois é, o medo então ela é uma emoção básica, instintiva e também nos preserva. Mas o medo saudável, ele nos preserva de perigos que são reais. De situações que colocam em risco a nossa integridade, como no exemplo que eu dei sobre precisar atravessar a rua sem se preocupar em olhar para os lados. Ou, pensa comigo, fazer uma viagem longa sem se preocupar em calibrar os pneus, ou levar consigo um step. Portanto, é saudável e prudente sentir as emoções e, portanto, é saudável sentir medo. Por curiosidade, eu vou te dar mais exemplos sobre a benfeitoria das emoções. Já disse que todas as emoções que sentimos, elas nos são benéficas e faz parte de todo ser humano saudável senti-las. Portanto, devemos aprender a reconhecer, a compreender o que cada emoção quer nos alertar. A emoção da raiva, por exemplo, nos faz querer reagir às injustiças. Imagina se do nada alguém vem e te prejudica de alguma forma. Você simplesmente vai ficar quieto? Ah, tá tudo bem, pode me prejudicar, tá tudo certo? É assim que você se sente ou reage quando percebe que foi prejudicada, que foi prejudicado? Não, a emoção da raiva te impulsiona a combater aquilo que você considera injusto, o que você considera que foi prejudicial a você ou a outra pessoa. Então, a raiva defende, a raiva protege e a raiva impulsiona para que a gente tome uma ação a fim de equilibrar, de fazer justiça. Mas o mais importante, além de você identificar a emoção da raiva, é você buscar compreender a emoção da raiva para que você
possa agir da maneira mais prudente e mais inteligente no controle da sua emoção. Senão, você corre o risco de querer explodir tudo e todos. E a emoção não é para que a gente reaja a ela, é para que a gente tenha o start de compreendê-la e agir. Reagir é diferente de agir. Anote aí no seu caderninho, reagir é bem diferente de agir, tá? Agora vamos falar de uma emoção que todos nós gostamos de sentir, que é a emoção da alegria. A alegria é conhecida também como a emoção da repetição. É a alegria que nos faz querer repetir determinado evento, como visitar uma amiga, fazer um jantar especial para os filhos e netos, querer dirigir ouvindo a sua música favorita, querer dançar ouvindo a sua música favorita, desejar cuidar das suas plantinhas. Não é uma delícia? Não traz uma satisfação, uma alegria para o coração? Você, por exemplo, cuidar das suas plantinhas e ver o desenvolvimento dela? Pois é essa emoção da alegria, da felicidade que faz com que você, a cada 2 dias, vai lá e cuide da sua plantinha, vai lá e rega. Então, a alegria, ela é a emoção que nos faz querer repetir determinada ação que nos traz satisfação. Aí agora nós temos a emoção da tristeza. Assim como o medo, a emoção da tristeza também é uma emoção que a gente quer fugir e que a gente também não compreende muito bem. Mas sentir tristeza é tão importante quanto sentir medo, ou alegria, ou até mesmo raiva. A emoção da tristeza, ela é conhecida como a emoção da reflexão. É ela quem nos faz refletir sobre a vida, sobre quais rotas devemos tomar, quais mudanças talvez precisamos fazer. É a tristeza que nos coloca em introspecção, que nos interioriza, que faz com que a gente pense de forma a compreender aquilo que nós desejamos modificar, que está causando um certo tipo de angústia. Então a tristeza, ela nos coloca para refletir. Viu como que ela é bem importante? Às vezes você tá lá, eu tô triste, às vezes você quer esconder que tá triste de alguma pessoa, né? Às vezes você tem aquele preconceito, não posso demonstrar que eu tô triste. Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir raiva, tá melhor ainda sentir alegria e tá tudo bem sentir tristeza, tá? Toda vez que você se sentir um pouquinho triste, saiba que é a tua emoção que te convida a ser uma pessoa reflexiva, a refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Isso não é o máximo? Por que a gente tem que se envergonhar das nossas emoções? O que acontece é que nós precisamos urgentemente saber identificá-las na gente, compreendê-las e usá-las a nosso favor. E a emoção do medo, que, como já dissemos, foi a primeira emoção, né? É a emoção da preservação, é a emoção que existe a fim de preservar a nossa vida, nos proteger de perigos que são reais. E como já dizia Roberto Carlos, são tantas emoções, essas foram somente emoções primárias, básicas, que bem resumidamente eu citei aqui por curiosidade para você. Portanto, agora você já sabe que nós temos diversas emoções. No decorrer do dia a dia, elas se manifestam e o que nós devemos fazer? Devemos observar o que estamos sentindo, pensar e compreender para que não venhamos a reagir às emoções sem questioná-las. Muitas vezes as nossas emoções, elas surgem através de uma percepção que não necessariamente seja real, como a emoção do medo de dirigir. Será que essa emoção surge porque de fato a minha vida corre perigo? Como assim, Cris? Ué, eu disse que o medo é normal e o medo é a detecção que o nosso cérebro, faz quando ele percebe que algo coloca a nossa vida em risco. É um mecanismo bem inteligente de sobrevivência, não é mesmo? Mas será que o medo que paralisa, que angustia, que te impede de dirigir, ele de fato é real? A sua vida está correndo perigo? Sim, essa é a primeira coisa que você precisa se questionar quando perceber que o medo, a angústia e a ansiedade de dirigir toma conta e te congela, te sequestra e não te deixa dirigir. Pergunte a si mesma, esse medo é real? Esse medo, essas reações fisiológicas que eu tô sentindo condiz com o perigo de dirigir? Vou te fazer uma pergunta para você refletir. Dirigir traz mais benefícios ou prejuízos?
Hoje mesmo, como exercício, faça uma listinha aí com no mínimo 5 benefícios que dirigir com segurança e autonomia traria para a sua vida. E faça também uma lista com 5 medos que você sente quando pensa em dirigir. Daí eu quero que você faça uma comparação da lista dos medos e das listas dos benefícios. Por exemplo, da lista dos medos, questione: esse medo número 1, ele é real? E o número 2, é real? E o 3, é real? Agora, da lista dos benefícios, apenas pense em como seria maravilhoso usufruir com tranquilidade a direção do seu carro e se pergunte: vale a pena ficar presa no medo, que nem sempre é real? Ou vale a pena eu usufruir dos benefícios de dirigir o meu carro? Se a sua resposta é que vale a pena você confrontar e questionar os seus medos e ir adiante para dirigir o seu carro, você acertou. Porque nem sempre a ameaça que o nosso cérebro detecta é real. Lembre-se que a emoção do medo ou qualquer outra emoção, ela é uma percepção subjetiva do que está acontecendo no nosso meio. Ou seja, você pode perceber o estímulo no ambiente, no meio, mas esse estímulo, essa percepção, essa visão que você tem daquilo que está acontecendo, nem sempre é real, é apenas a sua percepção. Por isso que é importante você questionar, você trazer para aquele momento do medo, da ansiedade, da angústia, a parte racional do seu cérebro e questione esse perigo. Essa sensação ruim, esse taquicardia, essa sudorese é proporcional apenas para o fato de eu querer dirigir o meu carro? Percebe? Então, é esse o questionamento, é essa racionalidade que você tem que trazer para a sua vida, não descartando a emoção, a percepção que você teve naquele exato momento, mas questionar, estar no controle, plenamente presente no que realmente está acontecendo ao seu redor. Medo que é real é o medo que te protege daquilo que realmente ameaça a sua vida. Portanto, a principal ideia que você tem que fixar hoje na sua mente é que o medo de dirigir, ele não é real. O medo de dirigir pode e deve ser substituído pela palavra prudência. E a partir desse entendimento agora, podemos dar continuidade no nosso conteúdo. Mas antes de eu dar continuidade, escreve aqui nos comentários para mim, interaja comigo, diga o que você achou sobre saber um pouquinho mais sobre as emoções, sobre a importância de cada uma dessas emoções aí na sua vida. Olha que legal, estar no controle das nossas emoções e saber sobre ela, estar no controle dos nossos pensamentos e ações é a chave para o sucesso. Essa chave para que abra um mundo de oportunidades, de uma vida livre, sem medo, sem angústia e sem ansiedade, precisa ser acompanhada de conhecimento e técnicas didaticamente elaboradas. Ou encontramos e giramos a chave certa, ou passamos o restante das nossas vidas quebrando a cabeça, perdendo tempo e nos sentindo cansadas, sem esperanças. Porque sim, só quem passa uma vida de tentativas e erros sabe o quanto tentar e errar cansa e mina as energias e a crença da vitória. Essa live de hoje é a sua primeira investida num método passo a passo que vai te auxiliar a sair do ciclo do medo de dirigir através da tentativa e erro. Sim, porque o medo de dirigir, ele se apresenta também em forma de ciclo. O ciclo do medo consiste no surgimento da emoção do medo, na ansiedade exagerada, nos pensamentos negativos e aquelas reações fisiológicas e, por fim, na desistência. Esse é um ciclo que precisa ser quebrado. E aqui, nesse conteúdo de hoje, você vai entender um pouquinho sobre isso e o que você precisa definitivamente fazer para sair desse ciclo do medo. Aposto que, assim como a maioria, e eu também me incluo dentro dessa maioria, você por um bom tempo talvez nunca ouviu alguém dando tanta ênfase na compreensão das emoções para combater, por exemplo, o medo de dirigir. A primeira coisa que te vem à mente é sempre querer investir em mais e mais aulas práticas e presenciais. E você faz isso, paga 10, 15, 20 aulas presenciais e particulares a mais. Paga uma fortuna, mas não percebeu que isso não eliminou o seu medo e a sua ansiedade exagerada de dirigir. Porque medo de dirigir a gente não elimina. Medo a gente compreende, controla
contesta, aplica técnicas terapêuticas e psicológicas para controlar as suas reações fisiológicas e assim conseguir agir apesar do medo. Então, sua ação em dar continuidade em dirigir, apesar de sentir medo ou ansiedade exagerada, ela deve ser racional, intencional e direta ao ponto. Quando buscamos solucionar nossos problemas ou criar estratégias para driblar as adversidades, nem sempre vem à mente a importância dessa parte racional do nosso cérebro. Nossas emoções, elas devem servir para nos guiar, para nos alertar, para nos ajudar a economizar tempo de ação, dependendo da reação, mas nunca deve tomar conta das decisões importantes que precisam ser racionalizadas e que farão a diferença na sua vida. O seu impedimento de dirigir não deve apenas ficar no campo da emoção do medo, deve ser raciocinada, questionada e levada adiante. Eu tenho uma aluna que dirige super bem para qualquer lugar, mas ela começava a se sentir insegura quando começava a escurecer. A primeira coisa que me veio à mente é que ela poderia ter medo de dirigir à noite porque talvez ela não enxergasse bem. Então eu perguntei para ela se era esse o motivo e ela disse que não, que simplesmente sentia medo porque estava no escuro. Então olha só essa situação. Quando está de dia, ela dirigia tranquilamente, não sentia medo, não tinha ansiedade, não tinha pensamentos trágicos. Mas quando começava a escurecer, ela travava. Inclusive, evitava pegar o carro próximas horas da tarde. Não queria correr riscos de dirigir à noite. Percebe o sofrimento? Ainda assim, ela não tinha liberdade e autonomia que tanto precisava em dirigir com confiança, com segurança e com autonomia para onde quiser e no horário que ela precisasse. Agora eu te pergunto, para quem dirige de dia e enxerga perfeitamente à noite, qual é a dificuldade para dirigir no escuro? Se eu te perguntar, essa aluna ela precisa de mais aulas práticas e técnicas de controle de direção ou ela precisa de gestão das emoções? Ela precisa de técnicas psicológicas e terapêuticas? O que você me responderia? Escreve por favor aqui nos comentários. Eu aposto que você vai falar assim para mim: Cris, essa aluna não precisa pagar mais aulas particulares, ela precisa de ajuda terapêutica e psicológica. Sim, e foi dessa forma que a gente atuou no medo de dirigir que ela tinha quando começava a escurecer, e ela foi liberta do medo de dirigir no escuro. São essas e outras situações que também se repete com mais de uma querida aluna. Olha só essa situação. Cris, eu consigo dirigir, mas sempre tem que ter alguém do meu lado. Isso acontece com você? Cris, eu consigo dirigir, mas só se for aqui pertinho da minha casa. Olha outra situação. Cris, eu consigo dirigir, mas só se for na estrada de terra. Na cidade, no asfalto, eu não consigo dirigir, também não sei por quê. Agora eu te faço mais uma pergunta, só mais uma. O controle de direção e manobras do carro é diferente quando eu estou na estrada de terra ou no asfalto? É diferente? Pois é, esse é o ponto. Ah, mas na cidade tem mais faróis, tem mais lombadas. E daí? Quem sabe dirigir, executar os comandos do carro, vai seguir adiante e aprender a fazer isso tudo com muita destreza e facilidade. O fato de você não dirigir com confiança, não se sentir segura e tranquila para dirigir, não significa que você não sabe dirigir. Significa apenas que você precisa de autoconfiança para ir apesar do medo. Precisa reconhecer, ao se olhar no espelho, a mulher forte, resiliente e inteligente que você é. Você precisa se posicionar na direção do seu carro e também na direção da sua vida. E para isso você precisa aprender a conhecer quem você é. Para que você quer dirigir? O que dirigir facilitaria a sua vida? Quem você iria ajudar se dirigisse muito bem? Quando temos um porquê, um propósito, temos a motivação certa para não mais adiar a tomar decisões que são importantes. Dirigir é importante para você? Por quê? Anota essas perguntinhas e depois responda e reflita sobre isso. A partir de hoje, comece a perceber as suas emoções. Lembra quais são as 4 emoções primárias? Então, comece aí nas suas atividades do seu dia a dia a percebê-las e verifique que tipo de pensamentos essas emoções geram em você. São os pensamentos de interpretação das suas emoções que vão ditar o seu comportamento. Por exemplo, ao sentir medo quando precisar fazer uma comprinha ao supermercado, não peça carona, pega o seu próprio carro e vai.
Vá apesar do medo e diga para o seu pensamento que você reconhece a sensação do medo, a emoção do medo, mas você se certifica que esse medo exagerado, ele não é real. E você age apesar do medo e já começa a dar as suas primeiras voltinhas no controle dos seus pensamentos e no controle das suas ações. Com essa repetição de postura e conhecimento apropriado de enfrentamento de cada adversidade, você vai cada dia mais se tornando mais forte, se tornando mais resiliente e quando perceber, vai estar dirigindo tranquilamente e para qualquer lugar. Dessa vez, quem está no comando? A parte racional ou só a parte emocional? A parte consciente ou inconsciente? Em nosso dia a dia, muitas situações passam sem a nossa percepção. Falamos, agimos, interagimos, tudo em instantes, em segundos, sem pensar muito. Na maior parte das vezes, passamos no piloto automático, apenas reagindo aos impulsos, reagindo às emoções. Ficar no piloto automático é uma estratégia de economia de energia do seu cérebro. É uma forma que o seu cérebro encontra para te dar um descanso. A reação em determinadas situações, ela não só é importante, mas também é fundamental. Imagine mais essa situação comigo. Imagina que você vai visitar uma amiga. Assim que você entra no quintal dela, você percebe que o cachorro dela é enorme e vem na sua direção. E você percebe que ele vem na sua direção e não é de uma forma amigável. Ele vem latindo, ele vem com os dentes à mostra. E aí o que acontece? Nesse momento em que o teu cérebro detectou uma ameaça e ativou em você a emoção do medo, você vai ficar ali pensando muito sobre o que você vai fazer naquele instante? Ah, um cachorro, você vai, olha só, nossa, tá vindo um cachorro bravo na minha direção. É assim que você fica? Não. O que você faz? Você, simplesmente você corre. Por quê? Porque você já tem o registro, em algum momento da sua vida, você já registrou que um cachorro naquelas condições, vindo na sua direção, bravo, latindo, não conhecido, provavelmente poderia te causar algum prejuízo, poderia te machucar, poderia te morder. Então, olha só, o teu cérebro, ele entra no piloto automático, ele reage às emoções com base nas informações de situações que você já viveu. E isso é uma forma de te trazer agilidade. E não somente na situação em relação em que você precisa ter uma resposta muito rápida de defesa, até mesmo eu digo, o teu cérebro ele acaba estendendo essa situação de piloto automático em outras situações na qual você deve sim pensar a respeito. Mas como no caso do cachorro, não tem muito o que pensar. Primeiro você corre, depois você pensa. É assim que funciona, é assim que é. A questão é que o nosso cérebro, ele generaliza. Então, ele quer nos colocar, sim, em piloto automático, não nos deixar pensar, para que assim você poupe pensar, poupe gastar energia. Mas, então, Cris, quando é que o piloto automático aqui do nosso cérebro, ele começa a nos prejudicar? O piloto automático do nosso cérebro se torna prejudicial quando nos impede de tomar decisões coerentes e importantes de modo racional. E é aí que começa a vir os prejuízos. Quando o medo nos impede de dirigir, nossa desistência já é um comportamento que está no piloto automático e isso gera prejuízos e sofrimento. Então é necessário intervir de modo racional sobre o medo de dirigir e devemos intervir sobre outros medos também. Como por exemplo, você sabia que tem gente que tem pavor de andar de elevador, permanecer em locais pequenos e fechados? Imagina comigo, dependendo da situação, se uma pessoa precisa subir 10 andares de escada, mas ela tem a opção de pegar um elevador, entre subir 10 andares de escada ou pegar o elevador, qual seria a melhor opção? Escreve para mim aqui nos comentários. Vamos interagindo. Qual que é a melhor opção? Tenho certeza que você vai me responder que a alternativa mais sábia e coerente é a pessoa pegar o elevador. Mas o cérebro dela interpreta que andar de elevador pode ser algo muito perigoso, arriscado. Então ela prefere subir sim 10 lances de escadas do que se submeter a entrar por 60 segundos dentro de um elevador.
Esse medo de andar de elevador tem o nome de claustrofobia. Esse medo faz com que a pessoa tenha medo de elevadores e outros locais pequenos e fechados. Portanto, ela passa a evitar não somente elevador, mas ela evita ir ao cinema, ela evita museu, ela evita teatros, ela evita todo e qualquer lugar que ela percebe que possa ser apertado e fechado. Olha só, o cérebro dessa pessoa interpreta que andar de elevador é algo que ameaça, que andar de elevador é um perigo. Então, ao se forçar, ao entrar em um elevador, ela começa sem motivos reais até mesmo a sentir falta de ar. Mas o ar está ali. Mas infelizmente, para quem sofre de claustrofobia, ela vai dizer que não dá para respirar em um local tão pequeno e fechado. Pode até mesmo desistir do compromisso porque ela tem a real sensação de que pode morrer por falta de ar. E com isso ela começa a evitar a frequentar lugares que precisa, por exemplo, utilizar elevador. Outra situação que a emoção do medo irracional toma conta e o piloto automático causa prejuízos é essa. Imagina uma pessoa que evita estar em lugares onde tem outras pessoas, onde tem muitas pessoas. Sim, existem pessoas que sentem uma ansiedade exagerada quando está em uma festa, em uma formatura ou em um casamento, por exemplo. Ela passa a evitar reuniões de família, reuniões de amigos, reunião de negócios e começa a se isolar. Conhece alguém assim? Você é assim? Escreve para mim também aqui nos comentários. Só que quem se isola acaba ficando triste, em depressão, sente-se sozinho, com a autoestima lá nos pés. E a cada situação de encontro com pessoas, de situações que a pessoa evita, ela reforça o comportamento de não estar entre pessoas. Mas isso é um prejuízo. O nome desse medo de estar entre as pessoas se chama agorafobia. Agorafobia é um medo extremo e intenso de estar em locais lotados ou fechados ou lugares com outras pessoas, onde não há um caminho de fuga fácil. Lembrando para você que o medo é uma emoção e que a emoção do medo ela serve para nos preservar de uma ameaça real, de um perigo que é real. Então vamos pensar juntas de novo. Estar em uma festa com pessoas que amamos é uma ameaça? É um medo real? E aí? Ir a um batizado, ir a um casamento, isso traz algum prejuízo para nós? Posto que você respondeu que não. E é exatamente isso, não é um medo real. Mas para a pessoa que sente, coitada, é real. Afinal de contas, só ela sabe a angústia, as palpitações e a sudorese que ela sente quando está no meio de muitas pessoas. Agora vou citar mais um tipo de medo. Eu acredito que essa situação possa soar para você um pouquinho mais familiar. Imagine que você decida dirigir. Tá tudo prontinho para você entrar dentro do seu carro e o seu cérebro diz: sai daí, isso é perigoso demais, você não vai conseguir. Vai pegar rodovias, pode chover, você não consegue dirigir para longe da sua casa, você não consegue dirigir sozinha e por aí vai. Aproveita e coloca aí nos comentários outras falas ruins do seu cérebro. E você está pensando agora: mas Cris, como que o meu cérebro me diz isso? E eu te digo, ele te diz isso para você se afastar do seu carro através da emoção do medo e vai fazer com que você atenda ao comando dele se você se permitir ficar no piloto automático. Mas como isso é possível? Através dos seus pensamentos de desastre, de coisas ruins, através das reações fisiológicas que você já conhece, como taquicardia, sudorese, tremedeira, boca seca, falta de ar, insegurança e, por fim, teu cérebro vai fazer você desistir de dirigir. Para quem sofre com o medo de dirigir ou com o medo constante que dirigir pode ser prejudicial, sofre do que chamamos de amaxofobia. A amaxofobia é o nome dado a quem está paralisado diante de alguma etapa de dirigir e não consegue seguir adiante, seja na primeira fase, na busca por uma autoescola e se inscrever para tirar a habilitação. Tem gente que não consegue nem passar dessa fase, ela já começa a pensar que ela não é capaz de conseguir tirar a habilitação, a passar nas provas teóricas do Detran, então ela nem dá o primeiro passo. Olha só, a pessoa, por medo, pela amaxofobia, ela não consegue nem passar, nem ir para a fase 1, que é procurar uma autoescola e tirar a carteira de habilitação.
Tem gente que agenda as provas, mas acaba desistindo, fica paralisada e não começa a treinar sozinha com o carro. Treinar só com alguém do meu lado, mas a pessoa ela já fez diversas aulas particulares e à parte, ou seja, tem as mais diversas desculpas para não dirigir por causa da emoção do medo irracional que paralisa, que te faz tomar a decisão no piloto automático, sem validar se realmente essa justificativa é real. Ah, mas eu não tenho noção de espaço. Uma hora você vai começar a ter. Não sei estacionar, não sei técnicas e macetes para saber fazer um bom estacionamento, não sei fazer baliza, não sei trocar marchas. Tudo isso é um conhecimento técnico e de fácil aprendizado para o seu cérebro. Pode confiar no que eu digo, a sua maior dificuldade e problema não está em executar as técnicas de direção e manobras do seu carro, pois todos os comandos do seu carro eles são repetitivos, desde o engate da primeira marcha, da primeira arrancada até o desenvolvimento da sexta marcha. Todos os movimentos eles são repetidos. Essa repetição entra no seu processamento automático. Só para você ver como o seu cérebro entende como é dirigir. Ele pensa assim, ah, é só isso? Ah, então eu posso fazer isso sem que ela demande muita energia. E nesse caso você pode ficar sossegada com a sua memória programada, porque praticamente o seu cérebro ele vai dirigir para você. No meu curso, no meu método Você na Direção, eu tenho um módulo que te explica e que te mostra em detalhes como todos esses movimentos se repetem. E que para fazer uma baliza, trocar marchas, estacionar, parar em subida, descida, tudo isso são técnicas e eu te ensino tudo. Mas meu principal foco dentro do meu curso é a minha abordagem psicológica e terapêutica. Mas eu incluí dentro do meu curso técnicas de direção e manobras do seu carro, te ensinando tudo. É um curso completo. Daqui a pouco eu vou te falar um pouquinho mais detalhes sobre ele, ok? Olha só, então é por isso que eu digo que o seu maior desafio é a compreensão e a gestão das suas emoções. Mas como se faz essa gestão das emoções, Cris? E eu te respondo, com conhecimento e com técnicas psicoterapêuticas. Do contrário, ter o conhecimento sem saber como executar não tira você da emoção do medo e da ansiedade. Mas até você se conscientizar disso, o teu cérebro com a emoção do medo vai te sabotar e vai te impedir de ir adiante. Vai querer te deixar no piloto automático toda vez que ele puder e vai decidir por você. Mas que bom que você permanece aqui comigo, parabéns! Você já não está mais no piloto automático, talvez você poderia estar assistindo qualquer outra coisa, mas decidiu estar aqui, aprendendo e adquirindo mais conhecimento. Se achar que é necessário, assiste mais uma vez esse conteúdo, faça anotações que são importantes para você e reflita sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Toda vez que você desiste de dirigir por se sentir muito angustiada, você sente uma espécie de alívio, não é mesmo? Mas essa sensação é apenas uma falsa sensação de alívio. Isso pode até parecer uma armadilha do seu cérebro para te impedir de realizar o seu sonho com confiança e com segurança, não é mesmo? Sim, isso é uma armadilha, mas só se você deixar. Comece a questionar o quão real é o seu medo. Porque esse alívio que você sente ao desistir, ele é falso, pois logo em seguida você se sente triste, incapaz, com um senso de que não merece dirigir e de que não merece coisas boas e que não merece o conforto e a autonomia que um carro proporciona. Tudo o que você mais deseja é ter liberdade, autonomia, se sentir seguro e confiante e não depender de ninguém. Mas toda vez que você desiste, esse desejo fica cada vez mais distante. Há quanto tempo você tem desistido de dirigir? 5, 10, 15, 20 anos? Escreva para mim aqui nos comentários. Uma coisa eu sei sobre você, você não aguenta mais depender de carona e boa vontade das pessoas. E o pior, não aguenta mais ter que ficar toda hora dando satisfação para os outros do que você precisa fazer ou para onde você precisa ir. Depender de carona é muito ruim. O nome carona já é bem feio. Carona, cara grande. Lá no dicionário a palavra carona também significa aquele que entra em uma festa sem ser convidado. Bem chato isso, né? Dá uma sensação de um buraco no estômago, não é mesmo? Ter que pedir carona e perceber que às vezes a pessoa só não disse que não por educação. Já passou por uma situação assim?
Você pode estar pensando, Cris, eu não entendo o que acontece comigo, pois eu dirijo bem, com alguém do meu lado, dirijo um pouquinho perto de casa, mas se eu precisar ir um pouquinho mais longe, daí já era. Parece que dá um branco toda vez que eu sento no banco do motorista, parece que eu vou infartar e daí eu já troco os pés pelas mãos, daí a ansiedade toma conta e eu já não faço mais nada. E muitas vezes você pensa mesmo que dirigir não é para você, porque ainda por cima você já pagou diversas aulas particulares e não conseguiu avançar. Você tem a sensação que parece que na hora, eu vou conseguir, mas no dia a dia desiste mais uma vez. O que você precisa é aprender como sair do piloto automático do seu cérebro, como identificar e confrontar a emoção do medo. Ao questionar o seu medo, a sua ansiedade e todas as reações fisiológicas que você sente, você passa a ser capaz de estar no controle e aí poderá decidir qual comportamento adotar. Com técnicas específicas, aos poucos, essa habilidade vai se tornar cada vez mais natural e você vai ser capaz de avançar, apesar do medo, em qualquer fase da sua vida. Sabe, atuando fortemente como terapeuta em medos e fobias de dirigir, eu percebi que a maior dificuldade de quem tem medo de dirigir não é a não capacidade de não conseguir aprender, de não ser capaz de aprender os comandos técnicos de direção do carro, pois como eu já disse, técnicas de direção e manobras de um carro é tudo repetição de movimento, não exige nenhum superpoder para aprender a fazer isso. Mas, infelizmente, o que impede muitas pessoas de dirigir é não ter à sua disposição o apoio emocional, o acompanhamento psicológico e o tratamento terapêutico para conseguir vencer de vez esse medo, essa trava, esse bloqueio que impede de dirigir. Quase não se fala em uma abordagem terapêutica e psicológica para tratar o medo de dirigir. E se você for buscar ajuda em clínicas tradicionais, presenciais ou qualquer acompanhamento psicológico, não sairia por menos de R$1.000. E isso, na maior parte das vezes, sem nem solucionar o problema. Muitas das minhas queridas alunas relatam que acreditavam que para vencer o medo de dirigir, precisavam pagar à parte mais e mais aulas particulares. Mas não é assim que funciona. O medo de dirigir, a ansiedade exagerada, as reações fisiológicas precisam ser compreendidas e precisam ser combatidas com ajuda técnica e profissional. Acompanha comigo os vídeos de algumas queridas alunas que superaram o medo de dirigir através de ajuda terapêutica e psicológica dentro do meu curso, do meu método Você na Direção. Não conseguia de jeito nenhum dirigir sozinha, eu só conseguia dirigir com alguém ali do meu lado. Não dá para ter alguém do nosso lado o tempo todo. Depois, do seu curso, com as aulas, as terapias, eu peguei o carro do meu irmão e fui colocando tudo ali em prática o que você ensina no curso. E agora eu perdi completamente o medo de verdade. Antes eu ficava super agitada, suando frio, eu tinha medo, não podia ver alguém de bicicleta que eu já achava que eu ia atropelar a pessoa. Mas agora não, agora eu tô me sentindo muito melhor depois que eu comecei a fazer os exercícios, assistindo todas as aulas, anotando tudo passo a passo. Nossa, eu tô muito mais tranquila, muito mais segura. Olha, Cris, o movimento dessa estrada, ó. E eu tô tirando de letra. Assim, dá um friozinho na barriga, mas aquele medo que eu tinha, e ó, eu tô, tá bem legal. Só gratidão. E aí, ó, meninas, não desistam não, hein, porque eu vou te falar, eu não desisti, eu não desisto. Só usava CNH como apresentação de documento mesmo. Infelizmente, eu fiquei mais de 10 anos sem dirigir por medo, por vergonha. Paguei mais de 20 aulas particulares, só que nada resolvia. Até que eu encontrei a Cris no Facebook e através de um vídeo falando sobre o programa Você na Direção, que ajuda mulheres a perder o medo de dirigir, tô admirada, foi o que resolveu meu problema. E era mais psicológico, Hoje eu sei disso. Tanto é que em menos de 2 semanas de curso eu já estava dirigindo sozinha. Gratidão, Cris. Deus te abençoe. Você é muito especial na nossa vida. Como você pode ver, uma das minhas queridas alunas, novinha, relatou que há mais de 10 anos não dirigia e depois descobriu que o motivo era psicológico. Eu fico muito feliz, realizada e satisfeita com relatos assim, pois eu particularmente sei também o que é sentir medo de dirigir. Eu, por exemplo, só comecei a dirigir depois dos 30 anos. Detalhe, eu era habilitada e tinha carro na garagem, mas eu não dirigia.
Você se identifica também com essa situação? Quando atendo minhas alunas, percebo que os medos e as ansiedades que elas sentem se estendem também a outras áreas da vida. Há anos, muitas sofrem com ansiedade, sentimento de baixa autoestima, sentimento de rejeição, de não aceitação, de não serem reconhecidas por tudo que já fizeram e ainda fazem por todos da família. Sofrem por não se sentirem amadas e compreendidas. Seguem tristes, sem sentido, sem valor, e isso reforça o pensamento de que não é capaz de realizar grandes feitos, como dirigir, por exemplo. Percebe como o medo ele vai muito além de simplesmente te prejudicar em não dirigir? Uma emoção escondida, não percebida, não compreendida se torna seu inimigo, te persegue em formas de medo e te impede de realizar sonhos. Não dirigir é apenas um deles. Consegue perceber agora como você precisa de ajuda e cuidado para se descobrir, se desenvolver e vencer seus medos, vencer seu medo de dirigir? Não tem nada de errado em buscar ajuda. Considerar que você precisa do mesmo cuidado e carinho que você entrega aos outros é o primeiro passo. Não importa se você sente, percebe que talvez não tenha apoio dos filhos, de amigos, familiares, marido, busca apenas dar o primeiro passo, busque ajuda especializada e as demais coisas elas vão se encaixando. Se dirigir é o seu compromisso, se a realização desse sonho é a sua prioridade, eu posso te ajudar. Há quanto tempo você tem adiado tomar essa decisão em seguir em frente, entender e confrontar o seu medo? Só que se você contar apenas com o seu desejo, com a crença de que você vai dirigir de um momento para o outro sem ajuda especializada, essa é apenas mais uma desculpa da sua própria mente, do seu cérebro, para te fazer perder mais tempo, te manter por mais um ano estagnada. Porque sim, você precisa de ajuda, principalmente ajuda emocional, psicológica, terapêutica e só depois de auxílio técnico de direção. Para você começar a dirigir com confiança e segurança para qualquer lugar e sozinha, primeiro você precisa se autoconhecer, gerir suas próprias emoções e estar de verdade no controle do seu carro, no controle do seu cérebro e no controle das suas emoções e reações fisiológicas. Infelizmente, as autoescolas tradicionais, elas não oferecem conhecimento e ensino da parte emocional e psicológica da aluna, porque também não sabem sobre isso. Como te mostrei, eu também tenho muitas alunas que já tinham habilitação e pago muitas aulas particulares por fora de direção. E como vocês viram, elas me relataram que somente após terem participado do meu método completo Você na Direção, conseguiram superar o medo do volante. Porque o método, o meu curso Você na Direção, se compromete em ensinar, relembrar a parte técnica de direção, mas principalmente ensina sobre a parte emocional, terapêutica, técnicas de autoconhecimento, gestão das emoções com terapia aplicada. Sim, isso é possível e é isso que eu ofereço, viver uma vida sem ansiedade, sabendo como gerenciar a sua emoção do medo e seguir adiante na conquista dos seus sonhos e objetivos. É por esse motivo que meu método Você na Direção tem sido um grande sucesso e já beneficiou centenas de mulheres de todos os estados do Brasil. A metodologia do curso Você na Direção é online, portanto não existe nenhum impedimento para você fazer parte desse grupo de mulheres vencedoras que a cada dia têm se fortalecido e incentivado umas às outras e a cada dia vencem seus medos e ansiedade e dirigem para qualquer lugar. O método Você na Direção conta com uma didática de ensino-aprendizado preparado por mim, com direcionamento específico para mulheres acima de 40 anos. Mulheres que não têm mais tempo a perder e que precisam de alguém que entregue todo o conhecimento, as técnicas de direção, as técnicas de controle emocional, psicológico, as técnicas das terapias aplicadas direto ao ponto para que possam realizar o seu sonho o quanto antes. Seu sonho de ter liberdade, autonomia, de ir e vir e ter a confiança de saber que você pode e sabe dirigir. O método Você na Direção é o meu compromisso lado a lado com a sua vitória e eu não me contento com menos e por isso o meu acompanhamento é de pertinho. Você também vai desfrutar de um grupo exclusivo só para alunas, com interação, incentivo e trocas de experiências. Sabe, fazer parte de um grupo seleto de mulheres vitoriosas que buscam o mesmo objetivo faz toda a diferença. Pertencer a um grupo que te acolhe e que te incentiva sem julgamentos é um divisor de águas. Buscar ajuda profissional e especializada através de um método que soluciona o problema pela raiz vai fazer você recuperar todo o seu tempo perdido.
Tenho certeza que você vai se questionar: nossa, por que eu não soube desse acompanhamento, desse programa antes? Porque o meu método Você na Direção é isso, é um programa completo que te faz recuperar seu tempo perdido, a sua alegria e também faz você recuperar a sua autoestima, sua autoimagem, sua autoconfiança. Por compreender essa dor de centenas de alunas que chegavam até mim para tratar o medo e a ansiedade de dirigir de modo presencial e terapêutico, eu decidi atender e ajudar a centenas de mulheres de todo o Brasil, através de um método completo para que eu pudesse atender ao maior número de mulheres de todos os estados do Brasil. Então eu compilei meu conhecimento das neurociências e psicologia aplicada, mais práticas terapêuticas dentro de uma metodologia online. A metodologia que se chama Você na Direção. O método completo Você na Direção conta com mais de 40 videoaulas que estão didaticamente distribuídos em parte emocional e psicológica da aluna, parte técnica de direção do carro, como controle dos pedais, estacionamento, baliza, arrancada na subida, troca de marchas e muito mais. E como bônus, ofereço também uma parte incrível terapêutica, com mais de 20 práticas terapêuticas da psicologia positiva e psicologia aplicada para você se beneficiar. Além do grupo VIP, exclusivo só para alunas, você também terá aulas semanais ao vivo comigo e acesso ao programa por 2 anos. E tem ainda muito mais. Assim que você concluir todo o programa, você recebe um lindo certificado de incentivo e participação para toda vez que você olhar para ele se lembrar de que você já é uma vencedora e que pode seguir para estar na direção do seu carro e da sua vida. O programa é didaticamente preparado para você superar a sua ansiedade e o medo de dirigir em até 30 dias com as videoaulas, material de apoio, suporte nos grupos e exercícios de assimilação e compreensão do assunto estudado. Mas o mais importante é você respeitar o seu tempo e o seu ritmo de aprendizado, e é por esse motivo que você tem acesso a todo o programa por 2 anos, com todo o suporte e acompanhamento. Decida agora, hoje mesmo, transformar a sua realidade, entender sobre si mesmo e descobrir técnicas poderosíssimas de controle emocional e psicológicas. A essa altura eu aposto que você não deseja perder mais nada, nem tempo e nem dinheiro. Até aqui já foram muitas perdas, não é mesmo? Vamos pensar juntas. Quanto custou e ainda custa investir em uma habilitação para depois deixá-la na gaveta por 5, 10, 15, 20, até 30 anos? Hoje em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000? Quanto custa pagar por um pacote de 10 aulas adicionais para já habilitados e ainda assim não conseguir dirigir? Em torno de R$ 1.000? Isso eu digo por baixo, pois eu tenho alunas que já me relataram terem feito mais de 30 aulas. Me fala também, quanto custa pagar por ônibus, táxi, aplicativos como Uber mensalmente? Olha, claro que alguns desses valores podem ter variações para mais ou para menos, dependendo da sua situação ou da sua região, mas por baixo nós já temos um cálculo aqui de no mínimo R$ 3.000. Sendo ainda mais específica, você já fez as contas do quanto você já investiu para tirar a sua habilitação para não dirigir? Já fez as contas para ter uma ideia do quanto você já está perdendo porque ainda não conseguiu vencer a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança para apenas conseguir tirar a sua habilitação? Tendo que reagendar provas no Detran simplesmente porque você não consegue entender e nem controlar tanta ansiedade. Posso ir ainda mais além, isso é com todo carinho e respeito, para te fazer mesmo refletir. Você já fez as contas de quanto custa ter o seu próprio carro e deixar à disposição de outra pessoa para dirigir para você? Eu nem vou entrar nos detalhes desse custo que não é só financeiro, é psicológico, é emocional. É muito triste você ser habilitada, ter carro e não dirigir. Hoje nós conversamos um pouquinho e eu te apresentei a solução para você vencer o seu medo e a sua ansiedade de dirigir. E amanhã você vai ter a oportunidade de virar definitivamente essa página e tomar a direção de uma parte importante que pertence a você. O meu método completo Você na Direção entrega a sua liberdade para você realizar o seu sonho de uma vez por todas e dirigir. Amanhã a minha equipe vai disponibilizar o link de inscrição com mais de 60% de desconto para você adquirir o meu programa completo e já dar início na nova turma amanhã mesmo.
Sabe o que é melhor? Amanhã todo o programa, você na direção, vai sair pelo menor preço do ano. Você vai se inscrever no meu programa pelo precinho de Black Friday com mais de 60% de desconto. Essa oportunidade está à sua frente e é definitiva. Meu programa oferece a transformação que você está buscando. Oferece a sua liberdade através de um curso completo, com mais de 40 videoaulas, mais material de apoio, mais exercícios de compreensão e assimilação do assunto estudado, com técnicas das neurociências, psicologia aplicada e da psicologia positiva. E ao adquirir o programa, você também recebe bônus especiais. Bônus 1, você vai receber um curso à parte com mais de 20 práticas terapêuticas para você eliminar toda a sua ansiedade, medos e fobias. Um bônus 2 vai receber o meu livro digital, 10 passos para você perder o medo de dirigir. Bônus 3 vai fazer parte de um grupo especial exclusivo só para alunas, mais o meu acompanhamento lá dentro do grupo das alunas de pertinho. Vai participar também da nossa comunidade secreta do Facebook, vai ter acesso por 2 anos ao programa completo, você na direção, vai ter suporte por esses 2 anos, tá? Mais certificado de participação do treinamento. Não fique de fora, eu garanto tanto a eficácia do meu programa Você na Direção, que eu garanto a devolução do seu dinheiro. Caso se por algum motivo ele não te beneficiar, mesmo que já tenha beneficiado muitas outras pessoas, basta você solicitar um reembolso dentro do prazo de 7 dias e você terá restituído 100% do seu dinheiro e nós continuaremos sendo amigas. Você não tem nada a perder, só a ganhar. O risco é todo meu e eu te concedo essa garantia incondicional porque eu confio no meu método. E já são centenas de alunas beneficiadas e libertas de toda angústia, ansiedade e medo de dirigir. Amanhã, anota aí, amanhã você vai ter a oportunidade em adquirir esse curso por apenas 12 vezes de R$19,19. E se você achar que fica melhor, você vai poder pagar esse curso à vista por R$197. Você poderá emitir um boleto, poderá pagar no cartão de crédito ou no cartão de débito. Ou, ainda se preferir, no cartão de crédito, pode parcelar o curso em até 12 vezes de R$19,19. Você também vai ter outras opções de pagamento. Poderá fazer transferência via Pix, poderá pagar pelo boleto. E se você sentir qualquer dificuldade para efetivar a sua inscrição, chame alguém da equipe para te ajudar. Lembre-se, no cartão você vai poder dividir em até 12 vezes de R$19,19 ou pagar à vista R$197 para ter acesso a todo o meu programa, a todo o meu material, a todo o meu acompanhamento. E se você dividir R$19,19 em 30 dias, você vai pagar o equivalente a 64 centavos por dia. 64 centavos por dia pode fazer até você duvidar se é verdade a transformação que eu te ofereço dentro do curso, dentro do meu método. Você acompanhou alguns depoimentos das minhas alunas, não é mesmo? É muito conteúdo, é muita transformação e realização de sonho. O preço normal desse curso é no mínimo R$497. Nesse grupo exclusivo no qual você está, você vai receber mais de 60% de desconto. É a promoção Black Friday Você na Direção. Amanhã minha equipe vai disponibilizar o link para você se inscrever logo na primeira hora, porque só vamos disponibilizar poucas vagas, porque eu gosto de iniciar turmas pequenas para dar mais atenção a cada uma de vocês. Por isso, assim que a minha equipe liberar o link, não deixe para adquirir em última hora. O investimento de R$197 é por tempo limitado. Logo, o valor volta para R$497 no mínimo, tá? Essa promoção é exclusiva apenas amanhã na promoção da Black Friday. O link da super promoção vai ser liberado amanhã a partir das 9 horas da manhã. Gostou? Então, a partir de hoje já se programa para amanhã. Qualquer dúvida que você ainda tiver, seja sobre o conteúdo abordado, seja sobre o investimento que você precisa fazer para fazer parte da minha próxima turma que vai iniciar amanhã, deixa aqui nos comentários que vai ser o maior prazer te responder. Te vejo amanhã dentro do meu grupo das alunas, do lado de cá comigo, na direção do seu carro e na direção da sua vida. Até mais!